Vamos lá, vamos encerrar esse ano de 2024 com as leituras finalizadas no mês de dezembro. Acho que esse vai ser o meu último vídeo do ano, tanto em gravação, quanto de edição, quanto de subir para vocês no canal. E o próximo vídeo provavelmente vai ser o book haul do meu aniversário, que sim vai ser dia 3 de janeiro, então quarta-feira eu quero ver se eu solto isso. E o outro vai ser a retrospectiva de 2023, que foi o ano que eu mais li em toda a minha vida. Mas aqui, como vocês sabem, eu não pretendo fazer resenhas desses livros. Alguns deles aqui vão ter resenhas específicas, outros já trouxe resenha, então a gente vai só resumir o que foi finalizado, e algum que eu não vá trazer a explicação com resenha de tudo detalhado, eu vou fazer um breve resuminho para ver se te interessa a leitura também. Então eu vou começar por um livro que eu já resenhei aqui no canal, que foi o Quebra-Nozes. Essa versão que eu tenho da Zahra, essa edição de bolso, ela tem tanto a versão original do Hoffmann quanto a versão do Dumas. E já tem vídeo aqui no canal em que eu expliquei quem era o Hoffmann, qual a história do Quebra-Nozes e qual o significado dessa história, né? Existe muita teoria da conspiração nessa história, eu achei cada coisa absurda, mas existe um porquê. Os biógrafos, eles apontam o porquê o Hoffmann escreveu essa história, e eu conto pra vocês tudinho lá na resenha do canal. O outro livro que eu finalizei esse mês foi o Teatro Grego. Eu já tinha, o melhor do Teatro Grego, a edição do Zahra. Eu já tinha no último vídeo falado pra vocês que eu tinha lido, só tem 4 peças aqui do teatro, né? Que eu tinha lido Prometeu Acorrentado, que eu pretendo fazer uma resenha. Tomara que sim, não sei se vai dar tempo. Édipo Rei, que eu devo fazer a resenha junto com a trilogia tebana, porque eu li Édipo Rei, Édipo em Colono e falta Antígona. Então, quando eu ler Antígona, eu quero fazer da trilogia tebana completa. Medeia, que meu pai, eu fiquei tão louca com essa história que eu não quero fazer resenha, porque o vídeo que a gente fez no clube foi tão bom, tão bom, tão bom, que eu não consigo imaginar que eu vou conseguir fazer uma resenha que chegue perto do vídeo do material que a gente forneceu do clube sobre Medeia. E As Nuvens, que foi o último para finalizar, que eu li agora. As Nuvens é a única comédia que a gente tem aqui, que é do Aristófanes. E foi um choque muito grande, porque eu confesso que a tragédia me envolveu demais. Eu quero ler toda a tragédia do teatro grego. Toda. Eu comecei a ler agora As Traquinhas, que é do Sófocles, né? Mas eu quero seguir lendo todas. E a comédia foi um choque, porque a comédia é muito diferente do que a gente espera da tragédia. É uma comédia com um linguajar chulo, com piadas que não cabem muito ao nosso contexto, mas ao mesmo tempo é uma história que está muito mais próxima do cotidiano, do homem comum e do atual, do que está acontecendo ali naquele momento na cidade, do que as tragédias por vezes, tá? Mas aqui As Nuvens a gente vai conhecer um pai que tá endividado por conta de um filho Mauricinho, um filhinho de papai, e ele quer aprender a arte dos sofistas, que é transformar o discurso verdadeiro em mentiroso e a mentira em verdade, que ele chama assim ele chama os sofistas da época. E ele considera que Sócrates era um sofista, e a gente tem o livro Apologia de Sócrates depois, em que ele foi condenado à morte, e na Apologia de Sócrates ele se defende dessa condenação, e ele rebate tudo aquilo que chamavam ele de sofista, que era a questão de cobrar, que era a questão de não acreditar nos deuses, e tudo isso Aristófanes traz em As Nuvens, condenando Sócrates. Ele usa Sócrates como bode expiatório aqui, e ele traz toda essa crítica da época que existia aos sofistas, apontando para Sócrates, e a gente acompanha isso aqui. E aí esse pai, ele quer aprender essa arte, quer fazer com que o filho aprenda essa arte, para o filho enganar os cobradores de dinheiro do que ele devia, e fazer dinheiro com isso.
O filho não quer, então ele tenta ir no lugar do filho, mas não tem talento nenhum, Sócrates expulsa ele. Só que as piadas, gente, são muito ridículas, envolve coisas assim que... chulas. Não, é muito diferente do nosso humor, muito diferente. Mas é preciso reconhecer a comédia com sua importância histórica do que ela tinha. Depois o filho vai, e o filho, depois que aprendeu, obviamente, como ele aprendeu a arte da enganação, ele não vai mais ajudar o pai, né? E aí a gente vê esse retrocesso, esse repente aí acontecendo, de quando esse filho volta desses aprendizados. E aí, continuando no teatro grego, eu li sobre a arte poética do Aristóteles, por vezes também chamado de Poética do Aristóteles. Eu tinha a edição da 34, mas a professora Vanessa Almeida, do curso de teatro que a gente fez, recomendou essa edição da autêntica. Tirei a jacket para vocês verem qual é a capa original. Essa é uma edição bilíngue, tá? E capa dura, linda e com uma tradução muito fluida. Eu tinha começado a ler da 34 e eu não conseguia sair daquele livro. Acho que tanto por eu não ter repertório na época que eu tentei, como pelo linguajar mesmo. E agora, já com o background que a professora Vanessa deu pra gente, conhecendo mais sobre o teatro grego, conhecendo mais sobre o mundo grego, conhecendo mais sobre os filósofos, e nessa tradução aqui, esse livro, ó, foi um chuchu. Aqui é um livro mais sobre teoria literária, e que é usado até hoje, mas ele tá se referindo mais aqui sobre a tragédia, os poemas épicos. E aí ele começa explicando que a tragédia era essa mimes, essa imitação, que era a arte de mimetizar, do homem copiar as ações que acontecem no mundo, e através dessa mimes ele poderia chegar à catarse, né? Que é essa expiação, essa avaliação dessa própria vida, do eu, das situações, enfim. E isso, ele bate de frente aqui com Platão / Sócrates, né? Que a gente não sabe do que quem falava o quê, se o discípulo colocou as palavras na boca do mestre ou ele só copiou as palavras da boca do mestre, né? Então, ele bate aqui de frente com Platão falando que a mimes não é uma arte inferior, né? Não é você copiar uma ideia inferior. É uma forma de catarse, então ela tem sua importância, né? E aí ela fala que essa imitação, ela tem os meios, através do que vai ser o objeto, quem que ele vai imitar e os modos como que ele vai imitar. E aí ele vai citar os grandes poetas épicos, né, Homero, Hesíodo, mas ele foca mesmo aqui na tragédia. E ele vai separar que os poemas épicos, eles têm muita diferença da tragédia. Que o poema épico tem uma duração maior, né, e que a tragédia, ela seria mais superior, né? E tem uma definição de tragédia que é bem legal. Ele fala o seguinte, a definição da tragédia. É a tragédia mimesis, de ação elevada e completa, de algo que faz você refletir além, algo importante, com certa extensão, ou seja, tem um tempo definido, com linguagem ornamentada, tem essa linguagem mais rebuscada. Até por isso a professora Vanessa Almeida questiona algumas traduções e ela não gosta muito da tradução do Mário Gamakuri, ela prefere do Teatro Rano e do Trajano Vieira, ou até outros tradutores, esses que eu estou citando aqui agora, para as traduções das tragédias, e enfim, ao Mário Gamakuri. Porque o Mário Gamakuri, ele realmente domestifica bastante a tradução, o que facilita muito para a gente entender, principalmente no primeiro contato. Mas, ao mesmo tempo, foge um pouquinho dessa linguagem ornamentada, que seria uma definição da tragédia. Então, eu acho que tudo tem usado bom e ruim, né? Separada cada uma de suas espécies de ornamento em suas partes, atuando o agente, né? Quem, não mediante narrativa, que é uma história contada, mas mediante compaixão e terror, né? Que leva a cabo a catarse de tais afeições. Que é aquilo que a gente falou do analisar, do reaver, da emoção que aquilo traz e leva a catarse do indivíduo. Mas o que eu acho legal é isso, né? É a tragédia mimes de ação elevada e completa porque tem que ter um desfecho ali todo, né? Com certa extensão, com linguagem ornamentada, separadas cada uma de suas espécies de ornamento e suas partes, atuando os agentes não mediante narrativa, mediante compaixão e terror, leva a cabo a catarse de tais afecções. E quero dizer com linguagem ornamentada, aqui tem ritmo, harmonia e melodia, e que às vezes domesticando você perde isso. E por meio da separação das espécies de ornamentos, o fato de se realizarem umas partes mediante metros e outras, por seu turno, mediante melodia. Aí já vem uma parte mais específica. E aí ele vai falar que
a tragédia é uma mimes elevada, de homens que estão num momento elevado, e que a comédia seria a imitação do pior do homem, então seria algo inferior, tá? Um é do melhor, né, como é que eu posso dizer, da arete, da timé desse homem, e aqui eu tô falando, misturando um pouco de heróis gregos, mas é meio isso, e o outro mais dos seus defeitos, né, e usando isso como chacota de alguma forma. Assim ficou pra mim. Ele vai trazer muito mais coisa, muito mais conceituações importantes. Ele vai separar as partes, prólogo, parado, estásimo, êxodo, vai separando as partes mesmo da tragédia, explicando, definindo mitos, que é o enredo, definindo outras questões. É um livro que é muito mais assim teórico e importante. Acho que para quem lida com literatura, com enredo, para quem é escritor, acho fundamental. Pra gente que é só leitor, eu acho que é importante a curiosidade de conhecer, principalmente para compreender quem gosta de teatro grego. Então, eu gostei demais desse livro. E essa edição que eu falei ali tá maravilhosa. E aí, um outro livro que eu finalizei também, que é sobre mitologia grega e tudo, esse do Pierre Grimal, Mitologia Grega, uma breve introdução. Esse livro é curtinho, pequenininho, livro de bolso, simples, mas pra mim ele foi um dos melhores, que resumia todos os mitos. Tudo tá aqui, tudo, ele põe tudo aqui, tudo, você encontra tudo aqui. Além de algumas análises que ele faz, algumas conceituações importantes, inclusive de reavaliações do mito hoje em dia e tal. A única coisa que eu senti falta aqui foi ele colocar as referências, tipo, onde eu encontro esses mitos? Eu vou encontrar em tal e tal e tal obra, ou tal e tal mitólogo, ou tal e tal fragmento. Eu senti falta disso nesse livro aqui. Mas é bom demais, vale a pena. Um outro livro que eu li, vou colocar aqui, eu tô fazendo também que eu tô acelerada, porque eu quero fazer esse vídeo curto, porque alguns desses livros vão ter resenhas específicas. Esses aqui, acho que não, já o que tinha, já falei pra vocês. Mas um outro livro que eu li foi o Por que Ler Borges, da Ana Cecília Oms. Eu comecei a ler o Aleph no clube da Tatiana Feltrin, que começa agora em janeiro. Eu tô no primeiro conto ainda, Os Imortais, que tá bugando minha mente, bom demais, muita mitologia. E nossa senhora, cheguei no plot ali no momento desse primeiro conto que eu tô em choque, em êxtase, porque eu amo o assunto e de repente eu tô lendo o Aleph e encontro mitologia. E aí alguém do grupo tinha falado desse livro, Porque Ler Borges, que é um livro que tá gratuito pra todo mundo. E aí eu comecei a ler, a gente conhece quem é Borges, né? Da onde esse argentino que depois fica cego e que vai ter muita comunhão com o Albert Camus. Oh, não! Quando ele nasceu, essa questão da cegueira, de ter vindo junto com do pai, de uma herança paterna, dele ter estudado muito por enciclopédias, lido muito enciclopédias, a questão da biblioteca do pai ter sido uma referência muito grande para ele. Ele desde pequeno já escreveu um conto, já traduziu um Dickens, pequeno, gente, 9 anos, 7 anos, já fazer isso, e as pessoas até confundirem que quem fez isso foi o pai, não ele. E a gente também ela conceitua um pouco do ultraísmo, que era um estilo dos autores espanhóis, hispânicos, latino-americanos, sem dinheiro no bolso, sem amigos importantes, e vindo do interior, mas que tinha essa forma de subverter a linguagem, tirando ponto, tirando vírgula e tal, e que depois ele rejeita esse modernismo todo. Mas quando a gente pensa em Picasso, né, que já vinha lá na arte, e na literatura também vai acontecendo, subvertendo a forma, na literatura também estava acontecendo isso, né? Um pouco depois do que Picasso, não, junto, mesma época ali, época parecida. Não entendo sobre esses assuntos, então não quero entrar no contexto. Mas isso já vinha acontecendo, né? E depois ele rejeita isso, mas a gente compreende como esse background dele de ser um leitor de enciclopédias transformou ele em, cara, um polímata. Porque ele vai falar de teologia, ele vai falar de filosofia, ele vai falar de metafísica em seus contos. Tô no primeiro conto ainda, mas assim, a Ana Cecília, ela traz muito, né, sobre como eram essas referências e como ele usa muito também a questão de moldura, né, de lançar como conto uma crítica de uma outra história. E aí essa história não existe, mas você acredita que ela existia, porque ele tá lançando ali um ensaio como se fosse uma crítica dessa história. Então ele usa muito isso da metalinguagem, sabe? Ele vai usar muito metalinguagem. Então, tô muito curiosa para ler mais coisas dele. Tomara que dê tempo de eu ler o Aleph todo.
tô meio cheia de projetos e coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu fiquei meio encantada com esse primeiro contato que eu tive. E esse livrinho foi bom pra me dar um gostinho assim do que eu vou encarar, do que eu vou enfrentar. Então eu gostei. Um outro livro que eu li foi do Albert Camus, meu primeiro contato com Camus, A Peste. Esse livro, ele ganhou um boom aí, né, na pandemia. Porque aqui a gente vai falar sobre uma pandemia, mas envolvendo a peste. A famosa peste mesmo, tá? A peste bubônica. Aqui a gente vai estar na cidade de Oran, na Argélia, e essa cidade, mais ou menos ali na época da Segunda Guerra Mundial, ela vai ter uma infestação de ratos. E aí, após essa infestação de ratos, e é muito interessante a forma como eles contam isso, a gente vê os ratos morrendo, né? Aí vem a doença que os ratos tinham, porque é da pulga do rato, né, que vinha a peste, a doença que o rato tinha vindo para os humanos, e a gente vê essa pandemia acontecendo. E aí, gente, é o que aconteceu aqui. Tá? Eu achei interessante porque essa história mostra que como os homens têm comportamentos previsíveis, né? Porque tudo já aconteceu, todo o comportamento do homem ele já teve um reflexo em outro momento. Então o Camus não viveu, ele já morreu há muito tempo, ele não viveu a pandemia que nós vivemos. Talvez ele tivesse contato com a gripe espanhola, não sei, não parei de pensar aqui no tempo. Mas o comportamento ele é repetitivo, porque você lia e eu via assim, tipo, mas isso aconteceu, isso aconteceu. E ele é um autor extremamente filosófico, né? E aqui ele vai falar sobre o absurdo, sobre quando a gente enfrenta o absurdo, como são nossas atitudes, né? Primeira negação do absurdo. E essa questão de lidar também com o absurdo, de como fazer ela, como é que eu posso dizer? Quais são as duas formas de você lidar com o absurdo? É você devolver o bilhete, que seria a questão do suicídio, que ele fala que a grande questão filosófica do mundo é a questão do suicídio. E a outra é seguir em frente apesar de tudo. Entender que a vida é esse absurdo, que viver é esse absurdo, que a gente vai estar sempre encarando imponderável e que a gente precisa seguir. E aí ele cria um alter ego aqui, que é um homem prático, que adota essa filosofia dele de que é preciso fazer algo, é preciso seguir. Mesmo que esse algo pareça não fazer nada, é preciso seguir. Que é o Dr. Hyuk, que é o médico ali da época, que vai enfrentar também essa pandemia. E ele vai ter amigos, personagens ali que vão ajudar ele, que é o Toho, que vira o parceiro dele. Vai ter um personagem muito interessante que é o Kotar, que é um personagem meio que o outro lado dessa filosofia. E a gente vai ter o padre Panelot, que vai trazer essa questão, que é um embate muito grande do Camus, que é essa questão religiosa. Como você enfrentar o absurdo sem apelo? Entenda o apelo à religião, esse acreditar em Deus. Porque, teoricamente, para ele, e aqui eu tô falando de alguém que conhece a filosofia do Camus muito superficialmente, esse acreditar no apelo em Deus tornaria mais fácil enfrentar o absurdo. E como o homem, né, um homem que não acredita nessa questão transcendente, que vive no imanente, consegue enfrentar esse absurdo, que era o grande dilema do Camus. Né? Eu tô lendo agora o mito de Sísifo, que vai construir na minha cabeça a melhor filosofia, e eu quero fazer uma resenha específica sobre isso aqui. Porque esse livro bugou minha mente. Na verdade, não vou dizer que o livro bugou minha mente. Essa filosofia do Camus bugou minha mente. Porque eu era essa pessoa que tentava lidar com o absurdo acreditando na autorresponsabilidade, sem me apegar ao transcendente. Eu era essa pessoa, até que eu me converti, né? E eu entendi que essa autorresponsabilidade sozinha do homem por si só é algo extremamente falho. Se você acreditando em algo superior, ela já é falho, já é cheio de provações, cheio de tudo. Imagine sem esse apego. E Camus, ele tinha essa filosofia. Então, bugou minha mente, eu quero ler mais. Tô falando aqui coisas bem superficiais, porque eu não entrei ainda. E quando eu for falar sobre isso, sobre essa filosofia, sobre a peste, vou aceitar recomendações de vocês, converso com vocês sobre o assunto, porque eu tô em aprendizado total sobre isso e eu achei bem interessante. Muito, muito mesmo. Essa questão do ser humano lidar com a imponderabilidade da vida, essas tragédias, são coisas que muito, muito me atraem. Eu gosto disso, eu gosto de falar sobre isso, porque é muito que eu sinto que eu estou vivendo pessoalmente na minha vida agora. Então eu gosto desse assunto, é um assunto que dialoga demais comigo. Então eu quero fazer resenha específica, mas só depois de ler o mito de Sísifo, só depois. E eu tive que dar uma parada por causa de projetos no mito de Sísifo, tá na página 30 por aí, é um livro curtinho, mas é bem denso. Nossa, essa página 30 assim foi, sabe, é um livro denso. Mas eu não consegui.
E aí um livro que não vai ter resenha agora, mas vai ter resenha mais pra frente, é A Insuscitável Leveza do Ser, do Milan Kundera. O Kundera, ele era um autor que foi, inclusive, exilado pra França e tal, porque ele foi um grande contestador da Primavera de Praga, né, que é aquela questão da Tchecoslováquia, quando estava tentando, né, acho que é 68, não lembro, conseguir sua democracia novamente e os russos irem lá e invadirem, e não. Então, é nesse contexto histórico que a gente vai encontrar essa história, que a gente vai ver um triângulo amoroso entre a Teresa, o Thomas e a Sabrina. E são personagens muito reais, que você tem raiva, ódio, que você quer sacudir, mas o mais importante desse livro não é discutir simplesmente esse triângulo amoroso, mas a natureza do ser humano, né? Essa natureza do ser humano de lidar com as coisas dessas formas tão divergentes com que esses três, e por quê? Qual foi a construção desses três personagens para ele lidar assim com essas coisas? E no meio disso eles estão enfrentando essa parte histórica acontecendo, e vocês vão ver que também cada um enfrentando de uma forma diferente, e também a questão do kit totalitário. Eu vou deixar aqui, se eu lembrar, um vídeo da Debs, que ela vai conversar um pouco sobre isso. Eu ganhei um livro, acho que foi da Cíntia, um livro específico para estudar sobre esse assunto, e esse vai ser o livro base da nossa edição do Igens Liber, que é nosso clube de leitura, do Clube de Livros sobre Livros, em que a gente vai ler durante 15 semanas livros que são citados dentro do Essa Beleza do Ser. A gente, quando fala desse Igens Liber, a gente acredita que existe uma biblioteca dentro de um livro, e a gente tenta retirar essa biblioteca para ler com vocês. Então a gente vai ler Anna Karenina, a gente vai ler A Mulher de 30 do Balzac, a gente vai ler Nietzsche com Crepúsculo de Ídolos, a gente vai ler Carta ao Pai do Kafka, e tudo isso vai ser retirado daqui de dentro, e a gente vai no final ler Insuscitável Leveza do Ser. Então, nesse final eu vou querer fazer uma baita resenha sobre isso aqui, porque eu tenho muita coisa para falar sobre esse livro. Eu só citei assim, bem superficialmente, camadas frouxas e as mais óbvias do livro, mas aqui tem muito mais coisa a se tirar, e eu tô muito animada para essa leitura. Gente, olha só, eu fiz um livro, resumo do mês, curtinho, mas se prepare, você sabe que minhas resenhas são gigantes, mas foi a finalização aqui de dezembro de 2023, e acho que no próximo domingo eu libero para vocês a retrospectiva de 2024, que foi, que ano, meus amigos, em termos de leitura, em termos da vida, foi caótico demais. Metade dos sonhos e metas, metade não, sonhos e metas que eu fiz para 2024, pessoais, nenhum eu realizei. Nenhum eu consegui realizar. Não por falta de tentativa. Muito eu tentei, mas a vida foi o que? Me mostrando o absurdo que ela é, o absurdo que ela é, o absurdo que ela é. As metas literárias, não segui exatamente as que eu planejei, mas eu fui muito além do que eu imaginei. Então, a vida literária tá um sucesso, tá? Vida literária tá um sucesso. Vida pessoal tá o caos. Mas eu vou fazer a retrospectiva de 2024, provavelmente no próximo domingo, e aguardo vocês lá.